Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. O Boeing 727 da Delta levantou o voo. Fez a volta sobre Castle Rock. Vicky sempre procurava sua casa, perto da esquina entre a Castle Lake e a 117, sempre sem sucesso, e avançou para o litoral. Era um voo de 20 minutos até o aeroporto de Logan. Donna estava lá, cerca de 5.000 metros abaixo dele. Ted também. De repente, Vicky ficou melancólico e teve uma premonição sombria de que nada daria certo, de que os dois eram loucos só de pensar que aquilo fosse possível. Quando uma casa desabava, era preciso construir outra. Não tinha como reconstruir a antiga com cola branca. A comissária de bordo apareceu. Os dois estavam na primeira classe. Melhor a gente aproveitar enquanto ainda pode, camarada. Comentara Roger na última quarta, quando fez as reservas. Nem todo mundo consegue ir à falência com estilo. E só havia mais 4 ou 5 passageiros, a maioria lendo o jornal, como Roger. O senhor deseja alguma coisa? Perguntou ela a Roger com aquele sorriso luminoso e profissional que parecia dizer que estava em êxtase por acordar às 5:30 para trabalhar em um voo pinga-pinga que ia de Bangor a Atlanta, com escalas em Portland, Boston e Nova York. Roger balançou a cabeça com a ausente, e ela então se voltou para a Vicky, com o mesmo sorriso extraterrestre. E para o senhor, um pão doce? Um suco de laranja? Você pode me preparar um screwdriver? Perguntou Vicky, e a cabeça de Roger subitamente surgiu por cima do jornal. O sorriso da comissária não se alterou. Pedidos de bebida antes das 9 não eram novidade. Posso preparar, mas o senhor vai ter que se esforçar para beber tudo. Daqui até Boston é um pulo. Vou me esforçar, prometeu Vicky com solenidade, e ela seguiu o caminho até a cabine, resplandecente com seu sorriso luminoso e seu uniforme azul. O que você tem? Perguntou Roger. Como assim o que eu tenho? Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Nunca vi você tomar nem cerveja antes do meio-dia. Normalmente nem antes das 5. Estou botando o barco no mar. Que barco? O Titanic. Roger fez um muxoxo. Piadinha bem ruim essa, hein? De fato era. Roger merecia algo melhor, mas naquela manhã, com a melancolia o envolvendo como cobertor mofado, vi que não conseguira pensar em nada. O máximo que conseguiu foi estampar um sorriso amarelo. Roger, porém, continuou olhando para ele com ar de censura. Olha só, tive uma ideia a respeito dos Zingers. Vai ser dureza convencer o velho Sharp e o filho, mas pode ser que funcione, disse Vicky. Roger pareceu aliviado. Era assim que tudo sempre funcionara com os dois. Vicky era o cara das ideias brutas. Roger, o responsável por lapidar e dar a forma final. Sempre trabalharam em equipe quando se tratava de materializar uma ideia para qualquer mídia, e também na questão da apresentação. Qual é? Só preciso de mais um pouquinho de tempo. Até à noite eu conto. E aí vamos ver quem tem lenha para queimar. E quem vai entregar os pontos? Completou Roger, sorrindo e abrindo de novo o jornal no caderno de economia. Tudo bem, desde que você me apresente a ideia hoje à noite. As ações da Sharp subiram mais 8 pontos na última semana. Sabia disso? Maravilha, murmurou Vicky, olhando de novo pela janelinha. O nevoeiro tinha se dissipado e o dia estava claro como um cristal. As praias de Kennebank, Anganquit e York formavam uma imagem de cartão postal. O mar azul cobalto, a areia branquinha e a paisagem do Maine, com colinas baixas, campos abertos e espessos bosques de pinheiros que se estendiam a perder de vista para o oeste. Era lindo, e deixava a melancolia de Vicky ainda pior. Se eu não conseguir me controlar, vou chorar na merda do banheiro, pensou em desespero. 6 frases em uma folha de papel barato tinham causado aquilo. O mundo era frágil, tão frágil quanto o ovo de Páscoa, lindo por fora, oco por dentro. Na semana anterior, Vicky estava pensando em pegar Ted e ir embora. Agora se perguntava se Donna e Ted ainda estariam em casa quando ele e Roger voltassem. Seria possível que Donna pegasse o filho e se mandasse, provavelmente para a casa da mãe, em Poconos? Claro que sim.
Ela poderia muito bem chegar à conclusão de que precisavam dar um tempo superior a 10 dias, porque 10 dias não seriam suficientes nem para ela nem para ele. Talvez dar um tempo de 6 meses fosse melhor. Além do mais, ela estava com Ted agora. Isso já era meio caminho andado, não era? E se... Falou uma voz rasteira e insinuante dentro de sua mente. E se ela souber onde Steve Kemp está? Talvez ela decida ficar com ele. Tentar com ele por um tempo. Talvez tentem retomar o passado feliz que tiveram juntos. Agora, sim, tá aí uma ideia bem estranha para uma manhã de segunda, disse para si mesmo incomodado. Só que o pensamento se recusava a ir embora. Quase ia, mas ficava. Vicky conseguiu beber cada gota do screwdriver antes do avião pousar em Logan. Ganhou uma azia que, sabia bem, duraria a manhã inteira. Como a ideia de Donna e Steve Kemper juntos, a queimação ficaria indo e voltando, mesmo que ele engolisse uma cartela inteira de antiácido. Mas pelo menos a melancolia dera alguma trégua. Então talvez tivesse valido a pena. Talvez. Joey Camber deu uma olhada no chão da oficina, abaixo de seu grande torno de bancada e estranhou. Jogou o chapéu verde de feltro para trás da cabeça. Continuou olhando para o que estava ali por mais um tempo. Depois colocou os dedos entre os dentes e deu um assobio muito agudo. Cujo, cadê você? Vem cá, Cujo. Tornou a assobiar e depois se agachou, com as mãos nos joelhos. Tinha certeza de que o cão atenderia ao seu chamado. Cujo nunca ia longe. Mas o que ele faria em relação àquilo? O cachorro havia cagado no chão da oficina. Jamais fizera aquilo antes, nem quando era pequeno. Como todo filhote, tinha mijado ali e acolá algumas vezes, e feito picadinho do forro de uma ou duas cadeiras. Mas aquilo nunca havia acontecido antes. Por um momento, Joey chegou a cogitar que fosse coisa de outro cachorro que tivesse entrado ali, mas logo desistiu da ideia. Até onde sabia, Cujo era o maior cão de Castle Rock. Cachorros grandes comiam muito e cagavam muito. Nem um poodle, beagle ou qualquer uma das 57 variedades de Heinz poderiam ter feito um estrago daqueles. Joey ficou imaginando se o cachorro sentiu que Charity e Brett ficaram fora por algum tempo. Se esse fosse o caso, talvez tenha sido a maneira que Cujo encontrou para dizer o que pensava da ideia. Joey já ouvira falar de coisas assim. Joey aceitara o cão como um pagamento por um trabalho feito em 1975. O cliente era um sujeito caolho chamado Ray Crowell, que morava ao norte de Freiburg. O tal Crowell passava a maior parte do tempo trabalhando nas florestas, embora fosse conhecido por ter jeito com cachorros. Era bom na criação e no treinamento. Ele poderia levar uma vida bem decente, fazendo o que o povo do interior da Nova Inglaterra costumava chamar de cultivo de cachorros. Mas tinha um temperamento difícil e afastou muitos clientes por causa da cara fechada. Preciso de um novo motor para o meu caminhão, disse Crow a Joey naquela primavera. Sério? Tenho um motor, mas não posso pagar pelo serviço. Estou na pior. Os dois estavam na oficina de Joey, capim na boca. Brett, então com 5 anos, brincava no jardim da frente da casa, e Charity pendurava roupas no varal. É uma pena, Ray, mas eu não trabalho de graça. Isso aqui não é uma instituição de caridade, ironizou Joey. A senhora Beasley acabou de dar uma ninhada, comentou Ray. A senhora Beasley é uma cadela São Bernardo de primeira linha, raça pura. Você faz o trabalho e eu deixo você escolher um dos filhotes. O que acha? Você vai sair ganhando. Mas de que me adianta cortar troncos se não tiver um caminhão para fazer o transporte? Não preciso de cachorro, disse Joey. Muito menos de um enorme como um São Bernardo. Bichos dessa raça não passam de máquinas de comer. Você não precisa de cachorro, concordou Ray, observando Brett, que agora estava sentado na grama olhando para a mãe. Mas o seu filho vai gostar de ter um. Joey abriu a boca, mas logo fechou. Apesar de não usarem nenhum tipo de proteção, ele e Charity não tiveram mais filhos depois de Brett, uma gravidez que já demorara a acontecer. Às vezes, olhando para o menino, uma vaga dúvida se formava na mente de Joey. Será que ele se sentia solitário? Talvez sim.
E talvez Ray Crow estivesse certo. O aniversário de Brad estava chegando. Ele daria o filhote de presente para o filho. Vou pensar no assunto. Mas não demore muito, retrucou Ray ofendido. Posso ir até o Vin Callahan em North Conway. Ele é tão bom quanto você, Camber. Talvez melhor. Talvez, disse Joy sem medo. A ameaça de Ray Crowell não lhe trazia um pingo de preocupação. Mais tarde, naquela mesma semana, o gerente da loja Shopping Save levou Thunderbird até a oficina para que Joy desse uma olhada na transmissão. Era um problema pequeno, mas o gerente, que se chamava Donovan, ficou rodeando o carro como uma mãe coruja, vendo Joy drenar o fluido, colocar o novo e apertar os parafusos. O carro dava trabalho, verdade, mas era um T-Bird 1960 e estava nos trinques. Enquanto terminava o serviço e ouvia Donovan contar que a esposa queria que ele vendesse o carro, Joy teve uma ideia. Estou pensando em dar um cachorro para o meu filho, disse Joy, enquanto tirava o T-Bird do macaco. É mesmo? Perguntou Donovan por educação. Pois é, um São Bernardo. Ainda é filhote, mas vai comer muito quando crescer. Eu estava pensando que a gente podia fazer um trato. Se você me garantir um bom desconto na ração, pode ser na Kingsmill, na Helston Purina, ou em qualquer uma que você venda, eu cuido do seu Thunderbird de vez em quando, sem cobrar mão de obra. Donovan adorou a oferta e os dois fecharam um acordo. Joy ligou para Ray Crowell e disse que havia decidido ficar com São Bernardo, se ele ainda tivesse interesse. Croy tinha e, quando chegou o aniversário do filho, Joy deixou Brad e Charity de queixo caído ao colocar o inquieto e assustado filhote nos braços do menino. Obrigado, papai. Muito obrigado mesmo, gritou Brad, abraçando o pai e cobrindo o rosto dele de beijos. De nada, disse Joy. Mas é você quem vai tomar conta dele. O cachorro é seu, não o meu. Se ele sair fazendo xixi e cocô pela casa toda, eu vou deixar ele do lado de fora do celeiro e dar para o primeiro que passar. Eu vou cuidar, papai. Eu prometo. Brad cumpriu a promessa na maior parte do tempo e, nos poucos deslizes, o pai e a mãe limparam a sujeira do cão sem reclamar. Além disso, Joy descobriu que era impossível ficar indiferente a Cujo. À medida que o cão foi crescendo, e cresceu absurdamente rápido para se transformar em uma perfeita máquina de comer, conforme Joy previra, simplesmente tomou seu lugar na família Camber. Era um daqueles cachorros extremamente dóceis e tranquilos. Cujo aprendeu rápido onde deveria fazer suas necessidades e nunca tinha desrespeitado as regras, até aquele momento. Joy se virou, de cara fechada, mãos enfiadas nos bolsos. Nenhum sinal de Cujo. Foi para fora e assobiou outra vez. A porcaria do cachorro devia estar num riacho, refrescando-se do calor. Não dava para culpá-lo. Devia estar uns 30 graus à sombra. Mas Cujo não demoraria a voltar e, quando voltasse, Joy iria esfregar a cara do cachorro naquela merda toda. Teria pena se Cujo tivesse feito a sujeira por saudade de Charity e Brad, mas não dava para deixar aquilo barato. Um novo pensamento surgiu. Joy deu um tapa na testa. Quem daria comida a Cujo enquanto ele e Gary estivessem fora? Joy pensou que aquele porcalhão poderia encher a pança se ele deixasse o saco de Guinness Meal ao lado do celeiro. Já tinha 1 tonelada daquilo armazenada no porão. Mas a ração ficaria empapada caso chovesse. Se ele deixasse dentro de casa ou do celeiro, talvez Cujo decidisse cagar no chão de novo. Além disso, quando o assunto era comida, o cachorro era um glutão incorrigível e feliz. Era bem provável que devorasse metade da ração no primeiro dia, a outra metade no segundo, e ficasse zanzando por aí, morto de fome, até Joy voltar. Merda! E nada do cachorro aparecer. Provavelmente porque já sabia que Joy tinha encontrado a sujeira e agora estava morrendo de vergonha. Cujo era bem inteligente, como costumava ser os cachorros, e saber ou sentir que tinha cometido um erro não estava além de suas capacidades mentais. Joy pegou uma pá e limpou a sujeira. Derramou uma tampinha cheia de limpador industrial que mantinha sempre à mão. Passou um pano e depois o enxugou em um balde com água da torneira nos fundos da oficina. Feito isso, pegou o caderninho espiral de anotação dos trabalhos e passou os olhos. A colheitadeira internacional de Rich estava pronta. O guincho facilitou demais o trabalho de tirar o motor.
O conserto da transmissão havia sido adiado sem problemas. O professor era uma pessoa fácil de lidar, exatamente como Joey esperava. Além desses dois, havia mais meia dúzia de trabalhos pequenos na fila. Joey entrou em casa, nunca se preocupou em instalar um telefone na oficina. Eles cobram uma fortuna por outra linha, explicara Charity. E começou a ligar para os clientes, informando que estaria fora da cidade por alguns dias a trabalho. Voltaria bem a tempo de dar conta de tudo antes que os donos levassem os carros para outra oficina. E se um ou dois não quisessem esperar para consertar a ventoinha ou a mangueira do radiador, que fossem para o inferno. Ligações feitas, voltou ao celeiro. As últimas obrigações antes da liberdade eram uma troca de óleo e uma retífica de motor. O dono prometera buscar o carro por volta do meio-dia. Joey arregaçou as mangas, pensando em como a casa ficava silenciosa sem Charity e Brad, e sem Cujo também. O São Bernardo costumava ficar deitado à sombra da porta do celeiro, ofegante, olhando Joey trabalhar. Às vezes Joey falava com ele, e Cujo sempre dava a impressão de estar ouvindo com atenção. Abandonado, pensou ele meio ressentido. Abandonado pelos três. Olhou para o lugar onde Cujo fizera a sujeira e balançou a cabeça outra vez, em um misto de confusão e nojo. A questão sobre o que fazer com a comida do cachorro voltou a lhe ocorrer e ele ficou de mãos atadas mais uma vez. Bem, mais tarde pensaria em alguém, algum menino, que estivesse disposto a alimentar Cujo por 2 ou 3 dias. Balançou a cabeça e ligou o rádio na estação Oxo de Norway, no máximo. Só gostava de ouvir as notícias ou programas de esporte, mas era uma companhia. Sobretudo quando todos tinham caído fora. Joey começou a trabalhar e não ouviu quando o telefone tocou em casa umas 12 vezes. Ted Trenton estava no quarto no meio da manhã, brincando de carrinho. Em seus 4 anos de vida, acumulara mais de 30 caminhões, uma frota abrangente que ia desde os modelos de plástico de 79 centavos que o pai costumava trazer quando comprava a revista Time quarta-noite, na loja Bridgeton. Era preciso ter muito cuidado ao brincar com os caminhões de 79 centavos, porque eram made in Taiwan e costumava soltar todas as peças, até o seu top de linha, uma enorme escavadeira amarela da Tonka, que chegava aos seus joelhos quando a pá estava levantada. Ele tinha vários homens para enfiar nas cabines dos caminhões. Alguns eram bonecos de cabeça redonda subtraídos dos brinquedos da Play School. Outros eram soldados. Muitos eram o que Ted chamava de caras da Guerra nas Estrelas. Entre eles, Luke, Han Solo, a escória imperial, vulgo Darth Vader, um guerreiro de Bespin e o favorito absoluto de Ted, Greedo, que sempre ficava com a escavadeira. Às vezes brincava de os gatões com seus caminhões, às vezes de as aventuras de BJ, às vezes de polícia e ladrão. A mãe e o pai o levaram para assistir a Agarra-me se puderes e a Desta vez te agarro em uma sessão dupla do Norway Drive-In e Ted ficara muito impressionado. Às vezes de um jogo que ele mesmo tinha inventado, 10 caminhões ladeira abaixo. A brincadeira que Ted mais fazia, e estava fazendo agora, não tinha nome. Ele tirava os caminhões e os homens de seus 2 baús de brinquedos e alinhava os veículos um a um em linhas paralelas diagonais, com os homens dentro, como se estivessem todos parados a 45 graus em uma rua que só Ted enxergava. Depois levava os veículos até o outro lado da sala, um a um, devagar, e os alinhava daquele lado, para-choque com para-choque. Ted costumava repetir o ciclo 10 ou 15 vezes, sem se cansar. Vicky e Donna ficaram impressionados com a brincadeira. Era meio perturbador ver o filho construir aquele padrão repetitivo, quase ritualístico. Os dois chegaram a perguntar, em momentos diferentes, por que o filho gostava tanto daquilo, mas Ted ainda não tinha vocabulário para explicar. Os gatões, polícia e ladrão e 10 caminhões ladeira abaixo não passavam de brincadeiras de bate-bate. Já a brincadeira sem nome era silenciosa, pacífica, tranquila, organizada. Se o vocabulário de Ted fosse grande o suficiente, teria dito aos pais que era a maneira que encontrou de dizer e, assim, abrir as portas da contemplação e da reflexão. Agora, enquanto brincava, Ted pensava que algo estava errado. Os olhos foram automática e inconscientemente parar na porta do closet,
Mas o problema não estava lá. A porta estava trancada e, desde as palavras para monstros, nunca mais se abriu. Não, o algo errado estava em outro lugar. Ted não sabia ao certo o que era, nem tinha certeza se queria descobrir. No entanto, assim como Brett Kember, já gostava de sondar as águas do rio parental em que navegava. Ainda há pouco, sentiu redemoinhos, bancos de areia, talvez armadilhas, tudo isso escondido bem abaixo da superfície. Talvez até fortes correntezas, corredeiras, qualquer coisa assim. As coisas não estavam bem entre a mãe e o pai. Dava para ver na maneira como eles se olhavam, como falavam entre si. Estava escrito no rosto de ambos, e também por trás do rosto. Estava nos pensamentos. Ted terminou de mudar uma fila de caminhões estacionados a 45 graus para o outro lado do quarto. Levantou-se e foi até a janela. Os joelhos doíam um pouco porque ele já estava fazendo a brincadeira sem nome havia bastante tempo. Lá embaixo, no quintal, a mãe pendurava roupas no varal. Meia hora antes, ela tinha tentado ligar para o homem que poderia consertar o corcel, mas o sujeito não estava em casa. Ela esperou por muito tempo que alguém atendesse e depois bateu o telefone no gancho irritada. E sua mãe raramente ficava irritada com coisas bobas assim. Enquanto Ted observava, Donna acabou de pendurar os 2 últimos lençóis. Olhou para eles e meio que deixou os ombros caírem. Foi até a macieira que ficava além do varal e, pela postura, as pernas afastadas, a cabeça baixa, os ombros levemente trêmulos, Ted percebeu que ela estava chorando. Ele ficou observando a mãe durante algum tempo. Depois voltou correndo para os caminhões. Tinha um buraco no meio do peito. Já estava com saudade do pai. Muita saudade, mas aquela sensação era ainda pior. Levou os caminhões para o outro lado do quarto, um a um, devagar, colocando os veículos de volta na fila de estacionamento a 45 graus. Parou por um momento quando a porta telada bateu. Pensou que ela fosse ligar para ele, o que não aconteceu. Dava para ouvir os passos atravessando a cozinha, depois o rangido da cadeira preferida na sala de estar, assim que ela se sentou. Só que a TV não foi ligada. Ted pensou na mãe sentada ali, só, sentada, e afastou a ideia depressa da cabeça. Terminou a fila de caminhões. Ali estava Grido, o melhor de todos, na cabine da escavadeira, olhando sem ver, com aqueles olhos pretos e redondos, a porta do closet de Ted. Os olhos estavam bem abertos, como se ele tivesse visto algo ali. Algo tão assustador que deixou seus olhos esbugalhados. Algo muito nojento. Algo terrível. Algo que estava chegando. Preocupado, Ted olhou para a porta do closet. Continuava trancada. Como ele estava cansado de brincar, colocou os caminhões de volta no baú de brinquedos, batendo um no outro de propósito para fazer barulho e avisar a mãe que estava prestes a descer para assistir a série de faroeste Gunsmoke. Foi até a porta e depois parou, olhando, fascinado, para as palavras para monstros. Monstros, fiquem bem longe deste quarto. Aqui não tem nada para vocês. Ele já sabia de cor. Gostava de ficar olhando para a folha de papel, de sondar as palavras, de olhar a impressão do papai. Ninguém machuca o Ted. Ninguém encosta no Ted esta noite. Aqui não tem nada para vocês. Em um impulso súbito e energético, puxou a taxinha que prendia o papel na parede e pegou as palavras para monstros com cautela, quase com reverência. Dobrou e colocou a folha de papel com cuidado no bolso de trás da calça jeans. Depois, já se sentindo melhor, desceu as escadas correndo para assistir às aventuras do xerife Dylan e seu companheiro Festus. O último cliente pegou o carro 12:10 e pagou em espécie. Joey meteu o dinheiro na carteira velha e gordurosa, pensando que não podia deixar de passar no banco Norway Savings para pegar mais $500 antes que ele e Gary caíssem na estrada. Ao se lembrar da viagem, Joey também se lembrou de Cujo e do problema da comida. Entrou no carro e foi até a casa de Gary Perry, no sopé da colina. Estacionou na entrada da garagem. Começou a subir a escada da varanda e a saudação que estava prestes a fazer morreu na garganta. Deu meia volta e se ajoelhou diante dos degraus. Havia sangue ali. Joey tocou as marcas. Estavam quase sólidas, mas ainda não completamente secas. Levantou-se de novo, preocupado, mas não muito.
Gary devia ter bebido demais e tropeçado com o copo na mão. Joey só ficou preocupado de verdade quando se deu conta de que o painel enferrujado da porta telada estava arrebentado. Gary? Nenhuma resposta. Joey imaginou se alguém que guardava algum rancor tinha vindo se vingar do velho Gary. Ou talvez algum viajante tivesse pedido informações e Gary escolheu o dia errado para dizer a alguém que enfiasse um foguete no rabo e fosse para a lua. Joey subiu a escada. Havia mais marcas de sangue no piso de madeira da varanda. Gary! Voltou a chamar e, de repente, desejou estar sentindo o peso de sua espingarda no ombro direito. No entanto, se alguém tivesse enchido Gary de porrada, se tivesse arrebentado o nariz ou até alguns dos últimos dentes daquele velho pervertido, esse alguém não estava mais por ali, porque o único carro estacionado na entrada, além do velho e enferrujado Ford de Joey, era o Chrysler branco 1966 de Gary. E ninguém sairia andando pela Town Road. A casa de Gary Pavey ficava a mais de 10 quilômetros da cidade e quase a 4 da Maple Sugar Road, que levava de volta à Route 117. Ele deve ter se cortado, pensou Joey. Por Deus, espero que ele só tenha cortado a mão e não a garganta. Joey abriu a porta telada. Ela rangeu nos gonzos. Gary? Silêncio. Havia na casa um odor nauseante, nada agradável, mas de início Joey pensou que fosse das madressilvas. A escada que levava ao segundo andar ficava à esquerda. Adiante estava o corredor da cozinha, a porta da sala de estar à direita, a meio caminho. Havia algo no chão da sala, mas estava escuro demais para Joey perceber o que era. Parecia uma mesa de canto caída ou algo assim. Mas, até onde Joey sabia, não havia nem nunca houvera mobília na entrada da casa de Gary. O sacana colocava as cadeiras de jardim ali quando chovia, mas as 2 últimas semanas foram de sol. Além disso, as cadeiras estavam lá fora, ao lado do Chrysler de Gary, onde sempre ficavam, ao lado das madressilvas. Só que o cheiro não era de madressilva, era de sangue, muito sangue, e não havia mesa de canto caída. Com o coração saltando pela boca, Joey correu até onde estava aquela silhueta. Ajoelhou-se ao lado para ver o que era e deixou um som que parecia um rangido escapar da garganta. De súbito, o ar do ambiente parecia quente demais, próximo demais. Parecia querer estrangulá-lo. Afastou os olhos do corpo, com a mão em concha sobre a boca. Alguém tinha assassinado Gary. Alguém tinha... Não conseguia evitar um novo olhar. Gary estava deitado em meio a uma poça de sangue. Os olhos, sem expressão, estavam voltados para o teto do corredor. A garganta estava aberta. Não só aberta, meu Deus, parecia que tinha sido rasgada por dentes. Desta vez não houve luta contra a garganta. Desta vez, Joey apenas deixou tudo vir em uma série de sons sufocados e desesperados. De maneira absurda, as profundezas de sua mente se voltaram para Charity com um ressentimento infantil. Charity conseguira a viagem dela, mas Joey não conseguiria a sua. E não teria a sua porque algum lunático, filho da puta que se achava Jack, o estripador, tinha acabado com o pobre do Gary Pavey e ele precisava chamar a polícia. Esqueceu o resto. Esquecer que os olhos do velho pervertido estavam olhando para o teto nas sombras. Esqueceu o cheiro metálico do sangue misturado ao cheiro nauseante da madressilva. Joey se levantou e saiu cambaleando até a cozinha. Mal percebia o gemido alto que vinha do fundo de sua garganta. O telefone estava na parede da cozinha. Ele precisava ligar para a polícia estadual, para o xerife Bannerman, para alguém. Parou na soleira da porta. Os olhos, esbugalhados, pareciam querer saltar das órbitas. Havia uma montanha de cocô de cachorro na soleira da porta da cozinha. E, pelo tamanho da montanha, ele sabia qual cachorro estivera ali. Cujo? Sussurrou. Meu Deus, Cujo está com raiva. Pensou ter ouvido um som às suas costas e se virou, com os pelos do pescoço completamente arrepiados. No corredor vazio só havia o corpo de Gary. O mesmo Gary que dissera outro dia que Joey não conseguiria atiçar Cujo contra um negão enlouquecido com uma navalha em cada mão. O mesmo Gary cuja garganta estava rasgada até o osso da coluna. Não fazia sentido correr riscos.
Joey se precipitou pelo corredor e quase escorregou no sangue de Gary, deixando uma longa pegada para trás. Soltou um novo gemido, mas assim que fechou a pesada porta interna, sentiu-se um pouco melhor. Voltou à cozinha, desviando do corpo de Gary, e olhou para dentro, pronto para fechar a porta se Cujo estivesse ali. Pensou outra vez, distraído, que gostaria de ter o peso reconfortante da espingarda no ombro. A cozinha estava vazia. Nada se mexia, exceto as cortinas, que se agitavam ao sabor da preguiçosa brisa que sussurrava pelas janelas. Dava para sentir o cheiro de garrafas de vodka vazias, um cheiro azedo, mas melhor que aquele outro. Os raios de sol batiam no linóleo desbotado em padrões ordenados. O outrora branco telefone estava encardido pela gordura das muitas refeições de um homem solteiro, e também rachado por conta de algum tropeção de bêbado perdido no tempo, mas continuava pendurado na parede, como sempre. Joey entrou e fechou a porta com firmeza atrás de si. Foi até as 2 janelas abertas e não viu nada na confusão do quintal dos fundos, a não ser as sucatas enferrujadas dos 2 carros anteriores ao Chrysler. Por precaução, fechou as 2 janelas. Foi até o telefone, empapado de suor por conta do calor infernal que fazia na cozinha. A lista telefônica estava pendurada ao lado do aparelho por um fio de arame. Gary fizera o furo para o arame com a furadeira de Joey cerca de 1 ano antes, bêbado como um gambá e proclamando que estava cagando para aquilo. Joey pegou a lista e depois soltou. Houve um baque surdo do papel contra a parede. A mão pesava 1 tonelada. A boca estava viscosa, com gosto de vômito. Joey pegou a lista de novo e abriu com um movimento brusco que quase arrancou a capa. Ele podia ter discado 0 para falar com a telefonista ou podia ter ligado para o Disque Informações, mas, como estava em estado de choque, nada disso lhe ocorreu. O som da respiração acelerada e ofegante, dos batimentos cardíacos disparados e do farfalhar das finas páginas da lista mascarou um ruído leve que despontava as costas de Joey. O rangido baixinho da porta do porão que Cujo abriu com um focinho. Cujo tinha ido para o porão após matar Gary Perver. A luz da cozinha estava brilhante demais, incômoda demais. Disparava cacos brancos e quentes que causavam agonia ao cérebro deteriorado. Como a porta do porão estava apenas encostada, Cujo descera os degraus aos trancos e barrancos, rumo ao agradável frescor da escuridão, antes de adormecer ao lado do velho baú do exército de Gary. A brisa das janelas abertas acabou deixando a porta do porão entreaberta, mas não foi forte o suficiente para batê-la. Os gemidos, o som da ânsia de vômito, os passos e os tropeços quando Joey cruzou o corredor para fechar a porta da frente da casa, tudo isso despertou Cujo e a dor que sentia. A dor e a fúria incessante e cega. Agora ele estava atrás de Joey, na soleira escura. A cabeça estava baixa, os olhos quase escarlates. O pelo grosso estava coberto de sangue coagulado e lama seca. Espuma pingava da boca, e os dentes estavam sempre à mostra, porque a língua estava começando a inchar. Joey encontrou a seção de Castle Rock na lista. Foi até a letra S e correu o dedo trêmulo até Serviços Municipais de Castle Rock, em uma caixa de texto bem na metade de uma coluna. Ali estava o número do xerife. Joey estava prestes a discar quando o Cujo começou a rosnar, aquele rosnado que vinha do fundo do peito. Todo o autocontrole pareceu fugir do corpo de Joey Camber. A lista telefônica escorregou dos dedos e bateu outra vez contra a parede. Ele se virou devagar na direção do rosnado e viu Cujo na soleira da porta do porão. — Bom menino! Sussurrou, com uma voz rouca e baba escorrendo pelo queixo. Impotente, molhou as calças e o cheiro forte de amoníaco da urina atingiu o focinho de Cujo como um tapa bem dado. O cão deu o bote. Apoiando-se em pernas que mais pareciam muletas, Joey desviou para o lado, e Cujo bateu contra a parede com tanta força que rasgou o papel de parede e derrubou um bloco de gesso, lançando uma nuvem de poeira branca e granulosa no ar. Já não rosnava mais. Era uma série de sons profundos e rangentes, mais selvagens do que qualquer latido. Joey foi recuando até a porta dos fundos da cozinha, mas um dos pés tropeçou em uma cadeira. Ele a abriu e agitou os braços como um louco, em busca de equilíbrio,
e talvez tivesse conseguido evitar a queda se Cujo não tivesse saltado contra ele primeiro. Uma máquina de matar coberta de sangue, com fios grossos de espuma voando das mandíbulas, e que exalava um fedor esverdeado e pantanoso. "Meu Deus, me proteja!" berrou Joey. Lembrando-se do cadáver de Gary, Joey cobriu a garganta com uma das mãos e tentou segurar Cujo com a outra. O São Bernardo fez um rápido recuo, rosnando, com um focinho enrugado em um enorme sorriso sem senso de humor, exibindo dentes que pareciam uma linha de lanças de portão levemente amareladas. Depois atacou de novo, e desta vez avançou nos testículos de Joey Kember.